A gente entrou aí em muitas minúcias a respeito dessa investigação. Essa observação do Renan Calheiros a respeito da intenção com a insistência no pagamento antecipado, ela é o caminho que a CPI agora está traçando. Faz parte aí desse foco. É um dos focos, porque há várias irregularidades, há até erros de português, é uma avacalhação geral, né? Mas vamos aqui tentar contextualizar tudo isso que aconteceu. Então, o técnico da saúde, esse William, servidor terceirizado da OPAS, atuante ali no Ministério da Saúde, ele está dizendo que houve uma insistência no pagamento antecipado por parte da empresa Precisa, que é a intermediária colocada lá nessa negociação com a Covaxin por essa turma ali, apadrinhada pelo Centrão, né, que é a Precisa Medicamentos, daquele Maximiliano, que ainda vai depor na CPI, né, deu uma desculpa lá, de que estava em quarentena, porque tinha viajado e tal, etc. Mas essa Precisa Medicamentos, a intermediária, ela é dos mesmos sócios da Global, aquilo que eu falei na introdução. A Global, ela é alvo de um inquérito, de um processo judicial, na verdade, que está correndo aí há anos, por não ter entregue medicamentos que estavam previstos no contrato que ela fechou com o Ministério da Saúde do governo Michel Temer, quando o ministro da Saúde era o Ricardo Barros. Esse Ricardo Barros, que hoje é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, ele é deputado federal. E um dos padrinhos daquela ala do Centrão que atuava no Ministério da Saúde. Um dos padrinhos, portanto, do Roberto Dias, embora a indicação direta tenha sido lá de outro deputado, Abelardo Lupion, né? E aí eles usam essa indicação direta para fingir que o Barros não tem nada a ver com isso, mas o próprio Roberto Dias teve que dizer que já teve um monte de reuniões com o Ricardo Barros, já foi até na casa dele, inclusive. Então, a Precisa Medicamentos é uma empresa muito suspeita. E até o Humberto Costa, né, senador petista, ele estava dizendo agora numa entrevista coletiva que Precisa e Global é a mesma coisa, que o Maximiliano, ele tem R$1, né, como disse o Humberto. Eu não sei se tecnicamente ele estava correto, ou se estava querendo dizer que era 1% e tal, mas ele tem ali uma parte societária muito pequena, o resto tudo é da Global. Então é como se a Precisa pertencesse à Global, é o mesmo dono. Então, como é que uma empresa com esse passado de não ter entregue medicamentos, dos quais dependiam pessoas, várias das quais morreram, 14 pessoas morreram, pessoas que dependiam dos medicamentos que não foram entregues por aquela empresa, como é que ela vai aparecer agora sob um outro nome, eventualmente até usado para disfarce, né? Não é a Global, veja bem, é a Precisa Medicamentos, mas são as mesmas pessoas. É isso que eles estão colocando. E o Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, disse que agora a CPI vai mirar na Precisa Medicamentos, vai investigar essa empresa e tal. Então essa empresa mandou lá, fez parte ali dessa tramitação de invoice, né, que é uma fatura que tem valor de nota fiscal. E aí o técnico da saúde, o William, está dizendo que tinha ali o pagamento antecipado relativo a essas empresas. E aí ele diz, olha, essa empresa não estava aqui no começo do contrato, porque ele é o técnico ali que estava fiscalizando essa situação. Apesar de essa aquisição ter ficado 1 mês sem fiscal, né? Porque houve também o interrogatório com a fiscal que tinha tirado férias e tal. Uma bagunça completa, e na bagunça, claro, tem a turma oportunista que tenta se dar bem. E é isso que a CPI está investigando. Então, no terceiro invoice, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. O cara lê lá o primeiro e fala assim, não, isso aqui não está certo. Aí vem o segundo e tal, insistem ali no erro. Aí encontra a barreira, de novo, desse servidor terceirizado, que não é um cara colocado lá por esse grupo político exatamente. E que teve uma firmeza exaltada pelo senador Randolfo Rodrigues, de mostrar o erro uma vez, 2 vezes, mostrar que havia outras coisas erradas. E o que o Renan falou? Isso não é erro, isso é a tentativa. Vários senadores repetiram o que eu falei aqui nos últimos dias no programa.
é o vai que cola, é o se colar, colou. Então isso é a suspeita, essa é a desconfiança. Eles estavam tentando ali fazer passar um pagamento antecipado que poderia ser destinado ou depois redistribuído para pessoas interessadas em levar um dinheiro, em lucrar em cima disso. E aí você tem a outra empresa que é lá de Singapura, num paraíso fiscal e tal. E eu falei aqui ontem, olha, uma das dificuldades da CPI é porque justamente havia pessoas ali que fizeram o certo, que são esses servidores que não são do grupo político. Teve o Luiz Ricardo Miranda, que é o irmão do deputado federal Luiz Miranda, que reconheceu ali irregularidades e foram os dois juntos ao presidente da República. E você tem o William, que estava reconhecendo ali irregularidades na invoice, nesse documento ali que tem um valor de nota fiscal. E vocês vejam que nesse vídeo que a gente mostrou, ele fala em commercial invoice, que é ainda mais reforçado, né, mais válido, porque você tem o proforma também. Nenhum deles é rascunho, é draft, não. Isso foi um termo ali usado pelo Roberto Dias. Ele próprio mesmo teve que acabar se corrigindo, porque ele sentiu que o pessoal que entende importação ia desmoralizá-lo se ele insistisse nisso. Mas a gente está falando aqui de uma tentativa de emplacar um pagamento antecipado de difícil rastreamento depois. Então, existe uma suspeita muito grande de que esse pagamento antecipado pudesse abastecer gente que estava querendo faturar com essa negociação. E a gente viu também aí a quantidade de atravessadores, etc. É isso, tem muitos elementos, muitas minúcias e tal, que os senadores aventam lá na CPI, mas se eu for ficar explicando aqui dia após dia, e-mail após e-mail, fica muito complicado. A questão é que um personagem central apontado pelo Randolph é o Elcio Franco, que ele considera o braço operacional do general Eduardo Pazuello, que era o ministro da Saúde. Elcio Franco fazia parte da Secretaria Executiva. E teve também um momento interessante, que foi relativo ao e-mail, né? Agora eu preciso encontrar aqui, mas foi um e-mail que o William recebeu, da própria Precisa, tá aqui, achei, em que ela se dizia estar atuando com a anuência da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Portanto, é mais um indício aí do envolvimento direto do Elcio Franco com essa intermediária. E aí tem lá o e-mail em que se diz assim, boa tarde, com a anuência da Secretaria Executiva, peço auxílio na solicitação e tal. E o William falou assim, eu nunca recebi um e-mail de um fornecedor nesses termos. Quer dizer, a empresa intermediária está dizendo que ela tem anuência da Secretaria, da Secretaria Executiva. Quer dizer, a ordem dos fatores aí mostra uma certa avacalhação e tudo isso levantou suspeita nesse técnico da saúde que está sendo exaltado por aqueles senadores que não são governistas. Aliás, que tentaram tranquilizá-lo hoje ao longo do depoimento para mostrar que estava tudo bem, que ele não se deixasse intimidar, que ele não se deixasse pressionar, que eles estavam ali para garantir que tudo correria muito bem. Então surgiram, evidentemente, esses elementos que apontam para a necessidade de aprofundamento do tema. Porque, como eu analisei nos últimos dias, fica a impressão de que estavam tentando empurrar uma forma de escoar parte do pagamento a ser feito pelo Estado brasileiro, né? Essa que é a verdade. Você tem o Ministério da Saúde, tem um orçamento lá de 8 bilhões de reais. O pagamento antecipado era de 45 milhões de dólares, se eu não me engano. E o orçamento total dessa aquisição é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então é claro que tem que haver uma suspeita, tem que haver uma investigação, uma desconfiança sobre 45 milhões que podiam estar saindo e depois serem jamais encontrados. Como isso não chegou a se consumar, quer dizer, a vantagem indevida indo parar no bolso porque denunciaram antes, pode ser difícil rastrear o caminho que esse dinheiro faria. É isso que eu estou colocando aqui nessa semana. Mas se houve a solicitação, a aceitação, o planejamento estratégico para que a vantagem indevida fosse recebida, isso pode ter deixado rastros, isso pode ter deixado testemunhas, e isso pode servir ali como todo um conjunto probatório que indique
a responsabilidade daqueles que estão envolvidos. Então, como colocaram os senadores, não tem desculpa para o Ministério da Saúde atuar com uma empresa envolvida num escândalo, né? O processo que corre há anos é um escândalo. Como diz o Randolph, é um golpe que foi aplicado contra o Ministério da Saúde. Tem um contrato, tem o pagamento, não tem a entrega dos medicamentos e pessoas morrem por causa disso. Aí a empresa é investigada, o processo fica lá demorando um tempão, né? Porque a justiça brasileira é lenta. E aí se fecha um novo acordo com a mesma turma, sob um novo nome, não é mais Global, agora é Precisa, mas é a mesma patota. E aí gera toda essa confusão. É claro que tem caroço nesse angu. E é claro que a investigação precisa ser devidamente aprofundada. Houve, evidentemente, muitas intrigas ali durante a CPI. O senador Flávio Bolsonaro, que nem é da comissão, mas que agora está organizando a defesa do governo do papai dele, estava lá também tentando atuar até de uma forma mais técnica, mostrando documento, interrompendo o Randolph, etc. Mas eles estão com muita dificuldade de explicar aquilo que é injustificável, né? Como é que se construiu o processo de negociação dessa maneira com essas pessoas e empresas envolvidas, né? É muito difícil para a base governista justificar tamanha avacalhação. E eu repito, muitas vezes a avacalhação é usada como, teve um errinho aqui. Eles repetiram muito isso hoje, inclusive, em torno desse assunto. Não, isso é só um erro e tal, aí você pede para corrigir e tal, corrige. E tem os erros que você pede para corrigir, o cara não corrige. Ele tenta de novo, né? É isso que o técnico William estava mostrando. A base governista tenta fingir que foi no máximo isso. Só que já tem um erro na raiz, que é a Precisa Medicamentos estar nesse negócio. Aí dentro desse erro inicial aparecem outros erros, entre aspas, que é essa insistência, que são esses caminhos obscuros sobre os quais a CPI vai precisar lançar luz. Então as próximas providências vão ser justamente investigar mais a Precisa Medicamentos. E, aliás, está havendo também uma discussão sobre o depoimento do Ricardo Barros. Eu já antecipo aqui, Ricardo Lewandowski está cobrando a CPI explicações, porque o Ricardo Barros quer depor logo. Ricardo Barros, que era ministro da Saúde no governo Temer, hoje é líder do governo Bolsonaro, como eu estava explicando, envolvido aí nesse processo da Global, que depois virou, né, criou esse braço aí, Precisa Medicamentos. Ele está querendo depor logo, porque ele sabe que quanto mais provas a CPI vai coletando, mais complicado vai ficar para ele explicar tudo. Então, quanto antes para ele depor, melhor. Só que os senadores parecem assim ter entendido essa malandragem e reagiram na entrevista que eu estava acompanhando agora há pouco, dizendo, por exemplo, Randolph, me causa espécie o Ricardo Barros querer definir se vamos entrar em recesso ou não, que é uma discussão que se colocou, né, parêntese meu, sobre a CPI ter o recesso agora do meio do ano, de julho, né, ou se deve continuar os trabalhos e tal. Não é testemunho ou investigado que determinam data de depoimento, continuou o senador, ele estará presente no momento oportuno. Então, os senadores estão lá vendo qual é o momento oportuno para que o Ricardo Barros deponha. E aí o Humberto Costa falou, também não é papel do Supremo Tribunal Federal, marcar data no Congresso. Imagine se nós vamos marcar data de julgamento no Supremo, não faz sentido. Então, já mostrando aí uma insatisfação com uma eventual decisão do Ricardo Lewandowski de que o Ricardo Barros tem que ser ouvido agora ou tem que ser ouvido depois e tal. Isso cabe aos senadores, aos parlamentares envolvidos diretamente com a CPI. Tem muito mais detalhes a respeito desse tema. Aliás, Simone Tebet também muito presente, tentando extrair ali todos os fatos hoje na sessão, depois deu coletiva, falou sobre várias questões importantes, fez as devidas distinções e mostrou como os documentos eram cheios de irregularidades, cheios de erro de português. O Ministério da Saúde está falando aparentemente português, a outra empresa está falando um inglês fajuto. Então é uma bagunça aí no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, isso já está claro. Falta aí distribuir exatamente as devidas responsabilizações e ver se elas serão de caráter criminal.